Eu quero hoje compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Continuando ainda a nossa série sobre orações por um avivamento. Abra a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 15. Fui convidado a pregar esses dias em uma igreja. E enquanto pregava ali, Deus concedeu o privilégio de ler essa porção, e eu quero abençoar a vida de vocês com essa porção e outras coisas mais sobre o tema: quando o Espírito Santo vem. Você poderia repetir comigo esse tema? Quando o Espírito Santo vem. Quando o Espírito Santo vem. Amém. 2 Crônicas, capítulo de número 15, do versículo 1 e 2, eu quero ler com vocês essa porção das Escrituras. 2 Crônicas 15, capítulo de número 15, versículo de número 1 e 2. Aqui conta a história de um rei, o rei de Judá, o rei chamado Asa. E eu quero ler o versículo 1 e 2 com vocês. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Amém? Eu queria fazer aqui aquela leitura na primeira pessoa do singular, porque eu quero acreditar que historicamente essa passagem se cumpriu na vida do rei Asa, mas ela tem uma aplicação para todo filho e toda filha de Deus. Amém? Você acredita que esse texto é para você? Eu acredito. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, fala que as coisas que nos foram deixadas são para que pudessem nos instruir a nós e aos nossos filhos. Logo, tudo que está na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, foi para o povo de Deus, é para nós, povo de Deus, e será futuramente para qualquer filho ou filha de Deus que possa vir a existir sobre a terra. Amém? Então eu queria fazer uma aplicação aqui. Eu quero que você substitua a palavra Asa pelo seu nome. Tá bom? Vamos. Quando, por exemplo, nós lermos juntos aqui o versículo 2, ouve-me, Asa, eu vou dizer, ouve-me, Raimundo, porque essa palavra é para mim. Amém? Todo Judá, toda a igreja batista missionária e todo Benjamim, poderíamos dizer Ferraz de Vasconcelos, poderíamos dizer Brasil, mas eu gostaria de principalmente usar na primeira pessoa aqui do singular, eu, a mim, e você substitui Asa por você, tá bom? Vamos fazer isso? Você acredita que nessa noite, durante a abertura do culto, os louvores, as orações do Espírito Santo já falou com você? Ele tem algo especial ao seu coração ainda hoje, nesse momento, e ele vai continuar falando com você, mesmo depois da bênção apostólica, porque você pertence a ele. Ele tem algo a você, ele tem algo para mim, e esse é o momento exclusivo em que ele quer transmitir a mensagem dele ao nosso coração. E eu tenho certeza que essa palavra é para mim, é para você. Amém? Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, fale bem alto seu nome, ouve-me, e todo Judá e Benjamim. E agora vamos prestar mais uma vez atenção. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com
ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Feche os olhos. Querido Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença e pedimos a Tua bênção nessa noite. Em nome de Jesus, fala conosco, por meio da Tua palavra. Usa a minha vida, principalmente a Tua palavra e o Teu Santo Espírito, que tem nos abençoado tanto desde o início do culto, continue a fazer, Senhor. Fazer-se presente e continue a fazer essa obra, visitando os nossos corações, curando as nossas feridas, transformando, Senhor, a nossa vida, para que possamos, Senhor, sermos pessoas que realmente Te amem e que cumpram Tua vontade, aqui na terra e por toda a eternidade nos céus. Em nome de Jesus suplicamos a Tua bênção. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. A tese da minha mensagem que hoje eu quero trabalhar aqui com vocês é o seguinte: as grandes conquistas da nossa vida, as grandes conquistas do nosso lar, as grandes conquistas do nosso ministério, as grandes conquistas de tudo que estaremos para desfrutar hoje, e a nossa descendência vai desfrutar, tudo isso depende de grandes decisões que tomamos e nos posicionamos hoje diante de Deus. As grandes conquistas de alguém não acontecem sobre esse alguém por acaso, porque de repente ele acordou e vou trabalhar, e ali aconteceu uma coisa extraordinária. Antes de uma grande conquista, sempre vai haver uma grande decisão a ser tomada e um grande posicionamento a ser colocado naquele lugar. Aí sim, Deus libera coisas extraordinárias. O povo de Deus aqui nesse episódio estava vivendo dias de muita aflição. Nesse exato momento, o país de Israel tinha sido dividido em duas tribos: a tribo do norte com capital em Samaria e a tribo do sul com capital em Judá. Alguns reis já tinham passado depois do rei Davi. Veio o rei Davi, depois do rei Davi veio o rei Salomão, até o rei Salomão ainda, o reino de Israel eram 12 tribos ali em Canaã. Depois veio Roboão, filho de Salomão. E com Roboão, as tribos foram divididas. Ficaram 2 tribos apenas com Roboão, e ficaram 10 tribos com Jeroboão. E depois de Roboão, um outro rei assumiu o reino, que era Abias. Mas durante esse período, e essa sucessão de reinos, houve uma decadência no meio do povo de Deus. O povo de Deus, que nos dias de Davi estava aqui em cima, glorificando a Deus, foram perdendo intensidade, porque com Salomão, algumas coisas erradas já aconteceram no reino. Com Roboão, mais coisas erradas. E com Abias, mais coisas. E de repente, então Deus pega e levanta esse homem chamado Asa, para que por meio dele, o reino de Israel fosse restaurado. Com seu pai Abias também, ele também buscou a presença de Deus. Mas o caos já estava estabelecido, tanto na tribo de Judá, quanto na tribo de Israel. No reino do norte e no reino do sul. Pensem assim, irmãos, pensem assim. Quantos anos você tem de cristão? Nesses anos em que você tem de cristão, quantos você já viu começar uma vida cristã saudável e desviado? Quem já teve essa infelicidade de conhecer alguém que se desviou? Dói ou não dói? Dói ou não dói? Dói. Agora, você que já deve ter mais de 1 década, ou 2 décadas, ou você que veio de uma história de uma família evangélica. Quem sabe o seu pai ou a sua mãe era evangélica, e você não cresceu, de repente, na igreja. Em 20, 30 anos, muitas vezes, uma família se corrompe.
Os pais eram piedosos, os filhos são igrejados. Tem jeito de crente, carteirinha de crente, fala que nem crente, mas não vive que nem crente. Aqui já tinham se passado várias décadas. E o povo estava adorando outros deuses. O povo já estava se perdendo no pecado. E Deus, consequentemente, estava muito triste. Por quê? Porque Ele sabe que quando o seu povo começa a pecar, o grande prejuízo vem sobre nós próprios, não sobre Deus. E Ele não deseja amaldiçoar o seu povo. Antes, o grande desejo de Deus é de nos abençoar. Então Deus agora derrama o Espírito dele sobre esse homem, esse profeta, filho de Obed, Azarias. E ele, com a autoridade do Senhor, vai até o rei. Olha só que cena linda. Aí você diz, nossa pastor, que homem de autoridade. Tá bom, pensa assim, gente, o povo está desviado, o povo está perdidinho. E aí Deus chega para você e fala, vai lá no presidente da república, que não quer saber de Deus. Tem que ser homem ou não tem? Tem que ser mulher ou não tem? Tem. Vai até ele e entrega a minha palavra. Foi isso que ele fez. Nesse exato momento, olha só, Israel, o povo de Deus, estava perdido, estava longe do Senhor, estava em caos. E é isso que eu quero que você preste atenção, querido, porque o tema da minha mensagem é quando o Espírito Santo de Deus vem. Porque quando vem, o caos, ele é impedido de avançar. E não só é impedido de avançar, mas ele começa a retroceder. Quando o reino de Deus vem, os sinais do reino vêm, o poder do reino vem, a vida do reino vem, e não tem como o inimigo prevalecer a não ser cair por terra e bater em retirada em nome de Jesus. Nós temos uma impressão que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, ou seja, quando a igreja chega, o inferno para de crescer. Não, gente, não é só isso. Isso sim é verdade. Quando a igreja chega, o inferno para de crescer e começa a retroceder. Amém? A igreja, ela não é só passiva, ela é ativa. Se o inferno vem contra a igreja, o inferno é estancado naquele momento, como uma barreira, porque é a igreja de Jesus. Mas não para aí. A igreja, ela é triunfante, ela é vencedora. Logo, no posicionamento do povo de Deus, o inferno começa a retroceder. Por isso que Deus nos chama a vivermos como soldados, onde temos um escudo, mas termos uma espada. O escudo para nos protegermos contra as setas inflamadas do inimigo, e a espada para contra-atacarmos toda a obra do inferno. Logo, a própria espada, mesmo sem o escudo, ela também serve como um objeto de defesa contra as setas do mal. Mas nós temos escudo, então a igreja faz esse papel de ativa e passiva, mas ela é muito mais ativa do que passiva. Podem ver que as instruções de Deus são: ide, vão, expulsem, pisem. Por quê? Porque Deus tem esse desejo de fazer com que o reino dele seja expandido. Amém, queridos? Israel estava aqui nesse momento de enclausuramento, nesse momento onde ele vinha retrocedendo, onde ele vinha pecando, onde ele vinha vivendo uma vida muitas vezes sofrida. Olha só, em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês aqui alguns sinais do abandono de Deus. Prestem atenção no versículo 3. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Notem, muito tempo. Mas não era o povo de Deus, mas não iam ao templo. Mas Deus está dizendo, não basta isso. Continuando, eles estavam sem sacerdote que o ensinassem a lei. Olha aqui os sinais de um abandono, os sinais de uma vida muitas vezes
onde Deus já não está mais presente. Primeiro lugar, a ausência do divino. Segundo lugar, a ausência de sacerdotes que ensinem os caminhos do divino. Não basta ter nome de igreja, não basta ter nome de povo de Deus, tem que ter Deus naquele lugar. E se tem Deus naquele lugar, tem sacerdotes que ensinam a lei de Deus. O compromisso deles não é com a ciência, nem com a política, nem com conceitos humanísticos ou uma fé humanística. O compromisso deles é com a palavra de Deus. E aqui Israel estava, como diz, sem sacerdotes que ensinassem a lei. Sem sacerdotes e sem lei. Outro aspecto aqui que a gente vê de sinais de abandono. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, foi por ele achado. Versículo 5. Naquele tempo não havia paz para os que saíam nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Outro sinal da ausência de Deus. Não há paz. Não há paz. Lugares onde tem muitas perturbações. Queridos, guarda isso no seu coração. A sua casa tem que ser um lugar de paz. A sua casa tem que ser um lugar de paz e não um lugar de perturbação. A minha casa tem que ser assim. Eu me lembro que durante muitos anos da minha vida, eu morei sozinho. E foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Porque morar só você tem que se virar. E você tem muito tempo para fazer aquilo que você disse que não tem tempo. Muitas vezes quando você mora só, você não tem ninguém para conversar, então você tem tempo para orar. E naqueles dias a minha televisão queimou. E aí eu deixei ela queimada, não mandei arrumar, porque foi a melhor coisa. Porque aí eu tinha muito mais tempo para orar, muito mais tempo para ler, muito mais tempo para buscar a Deus. Eu lembro que uma coisa que marcou muito o meu coração, porque era novo convertido, as pessoas iam para a minha casa, uma casa simples, mal acabada, morava sozinho. E ao entrar, irmão, sem demagogia mesmo. Minha casa era muito simples, então um vizinho construiu do lado e dava umidade, muitas vezes embolorava. Nossa, aquele trabalho que você sabe que uma casa que tem infiltração, como fica. E muitas vezes um cheiro até desagradável criava-se. A gente tinha um trabalhão violento. E as pessoas entravam ali e falavam, nossa, que ambiente de paz. E uma casa simples, sem praticamente nada, tudo rústica, porque minha família veio de uma família bem pobre. Mas as pessoas entravam e falavam, nossa, eu gosto de vir aqui só para ficar aqui quieto. Uma paz. E aí dentro do meu coração, eu dizia, bendito seja o teu nome, Senhor. Porque onde um servo de Deus põe a planta do pé, ou onde ele toca, aquele lugar tem que ter sinais de Deus. Amém, queridos? Aqui Israel estava vivendo dias de angústia, dias onde a paz não estava nele, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas perturbações haviam sobre a terra. Esses são os sinais daqueles que estão vivendo longe de Deus, do abandono de Deus. Quando eu abandono Deus, eu fico vivendo uma vida segundo o curso da minha própria vida. Logo, eu caminho na minha própria força. O resultado disso é o quê? A presença de Deus já não está mais. Não há mais sacerdotes. Não há mais ensino da lei de Deus. Não há mais paz. Há angústias. Versículo de número 6. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústias. Conturbações, angústias, aflições e guerras. Muitas vezes pode até humanamente ser um lar abençoado, mas se esse lar está vivendo o abandono de Deus, esses são os sinais que perpetuam. Esse era o quadro de Israel. Esse era o quadro de Israel. Em segundo lugar, o que Deus faz então? Deus quer trazer para aquele povo, não mais agora os sinais do abandono, mas Deus quer deixar sinais da presença dele, sinais daqueles que realmente o recompensam. Porque aqui a gente vê que Deus confronta o rei. Por que o rei, irmãos?
porque o rei era o cabeça de toda a sociedade. Deus levantava o rei, e o rei, juntamente com os sacerdotes e levitas, dirigiam e cuidavam do povo. Então Deus sempre vai ao seu líder, mas essa palavra não foi dirigida apenas ao líder. Chave. Opa. Obrigado, filho. Isso. Essa palavra não foi dirigida apenas ao povo. Essa palavra é dirigida ao líder, aos sacerdotes, aos príncipes, aos soldados e ao povo. Lembra disso, irmão? Não transfira as suas derrotas por causa de alguém. Você é responsável pela sua própria vida, amém? Ninguém pode acabar com a sua vida a não ser você mesmo, amém, queridos? É claro que tem gente que gosta de nos empurrar para o buraco, isso é fato. Mas você só vai para o buraco se você consentir com aquilo que te faz ir para o buraco, é ou não é? Por isso que a salvação é individual. A salvação é individual. Ninguém pode te levar para o buraco a não ser você mesmo. Então vem Deus aqui para o profeta e diz ao profeta: vai até o meu servo, o rei de Israel, e fala para ele essas palavras: ouve-me, Asa, e todo Judá, príncipes, soldados, generais, sacerdotes, levitas, todos, crianças, adultos, todos, ouve-me. Judá e Benjamim, as duas tribos, as tribos que me pertencem, que ainda buscam a minha presença, mas estão longe de mim, ouve-me. E aí ele traz a grande mensagem: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Aqui Deus deixa uma condição, amados: se eu for ao Senhor e o buscar, eu me encontrarei com Ele. Porém, se eu deixar o Senhor vai me deixar. Parece um texto cruel, mas não é crueldade divina aqui, irmãos. Deus cria essa condição, essa situação para nos aterrorizar mesmo. Porque se Ele nos abençoa nos momentos em que estamos no pecado, a nossa mente, o nosso coração fica cauterizado, fica calejado. Quer uma pessoa difícil, irmão? É um crente calejado, onde a sua consciência já é uma consciência calejada. Você fala com ele, ele diz: não, beleza, tudo bem, filho, Deus vai te condenar, beleza, eu sei que a condenação de Deus vai vir sobre a minha vida, como se fosse uma coisa tranquila. É uma mente cauterizada, calejada. O calo fica insensível. Então Deus não pode nos abençoar quando estamos no pecado, porque se Ele nos abençoa no pecado, quando Ele for falar conosco, a gente vai falar: Deus, você está comigo, o Senhor me abençoou. Então por isso que Deus cria essa situação, para mostrar: olha, eu não quero que você viva com seu coração endurecido, cauterizado, com a sua mente cauterizada, com a sua consciência insensível. Irmãos, presta bastante atenção. No início do culto estava uma cena linda ali, no final da igreja, as criancinhas dançando para Deus. Viram isso? Quem viu? Né? A Manuelinha saía aqui do corredor bailando. Ela bailava e dançava, enquanto os ministros cantavam. Eu vi aquela cena tão linda, crianças louvando a Deus, com toda a pureza. Deus nos cria com uma consciência que podemos moldar a nossa consciência. Ou nós aperfeiçoamos a nossa consciência, ou nós estragamos a nossa consciência. E a Bíblia, ela é determinante para formar uma consciência segundo a vontade de Deus. A Bíblia, a igreja, o povo de Deus, é determinante para aperfeiçoar essa nossa consciência. Por isso que uma vida de caráter é uma coisa inegociável para um cristão. Ele não negocia o caráter, porque nós seguimos um Deus de caráter. O caráter de Deus é perfeito. Nós podemos descansar no caráter dele. E Deus vai nos moldando o nosso caráter, vai tirando as nossas deformidades,
Aquilo que um dia aprendemos errado, ele vai arrumando. Por isso que seguir o evangelho e não ter caráter, tem alguma coisa errada. O caráter, o evangelho e uma vida moral é imperativo. Não tem como fugir disso. Então guarda isso no seu coração, queridos. Uma pessoa, só para eu concluir esse ponto da consciência, uma pessoa que nunca agrediu ninguém, que nunca feriu ninguém, a primeira vez que ele fere uma pessoa, ele fere e tem remorsos porque feriu. Ai, porque eu fiz isso? Talvez o ego dessa pessoa ainda afirme, não, você não errou, você só bateu nela, ou quem sabe uma coisa pior, uma pessoa que matou a primeira vez. Dizem que a pessoa que mata a primeira vez fica constrangido consigo mesmo durante muito tempo porque tirou uma vida alheia. Mas ele mata a segunda. Aí já a segunda já não pesa tanto. Aí a terceira em diante, filho, já virou pulga, entendeu? É por isso que a nossa consciência ela é moldada. Ela pode ser fortalecida em direção ao bem ou pode ser fortalecida em direção ao mal. E as tuas escolhas são as minhas escolhas. Por isso que Deus vem aqui dar uma situação para que possamos escolher. Amém, igreja? E agora aqui então Deus vem. E o versículo 4 fala que eles estavam na angústia, mas eles buscaram a Deus e Deus fortaleceu. E agora o versículo 7 e o 8 eu quero falar com vocês. Porque Deus nos confronta, queridos. Vem cá, olhando para mim. Por que Deus te confronta? Por que Deus me confronta? Teve uma pessoa que ganhou a Bíblia de uma outra pessoa que a evangelizava, e depois ele chegou e disse para aquela pessoa, eu não vou ler mais esse livro. Aí aquela pessoa que presenteou a Bíblia disse, mas por que não, rapaz? Ele disse, toda vez que eu leio essa Bíblia, ela aponta os meus erros e os meus pecados. Eu não quero mais ser corrigido. Que tolo. Por que Deus nos confronta, queridos? Por quê? Porque Ele nos confronta para nos abençoar, amém? Ele está disposto a te abençoar. Olha só, Ele te confronta, Ele me confronta. E se prepare, irmãos, que ser confrontado por Deus é pertencer à escola de Deus. E pertencer à escola de Deus é fazer parte do exército de Deus. E fazer parte do exército de Deus é vencer durante toda a nossa vida em nome de Jesus. Ele nos confronta porque Ele quer nos aperfeiçoar, porque Ele quer nos abençoar. Simples assim. Ele derrama o Espírito Santo sobre o povo dele, sobre os ministros dele, sobre os pastores, sobre os pregadores, sobre os professores, sobre os ministros de música, porque através daquilo vai vir um confronto e aquele confronto servirá apenas para nos abençoar. Mas para isso, a gente precisa dizer o que para Deus? Sim, Senhor, eu aceito o teu confronto. Sim, Senhor, eu aceito a tua exortação. Sim, Senhor, eu aceito a tua repreensão. Eu me recordo que era muito curioso, durante muitos anos da minha vida, eu fumei durante 3 anos e pouco na minha vida. Quando garoto, era bonito fumar, era hollywoodiano. Você fumando, você já era um rapazinho. Besta que comecei a fumar. Passava mal, tossia, mas todos os meus amigos fumavam, eu era o mais novo da turma, comecei a fumar, escondido do meu pai, escondido da minha mãe, então continuei fumando, até a minha conversão. Quando eu me converti, pouco antes da minha conversão, já queria parar de fumar, eu gostava de esporte, mas não parava de fumar, porque aí virou um vício. Para vocês terem uma ideia, amados, eu acordava durante a noite para fumar. Eu acordava desesperado, fumava um cigarro e voltava a dormir. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Não é possível. Acordar para fumar, é o final da picada. Acordava de manhã, a primeira coisa, acendia um cigarro. Pelo amor de Deus, é coisa horrorosa. Você nem toma café, já fuma. A nicotina entrou nos meus pulmões e fez um terror. Quando eu me converti, Jesus me libertou. Eu lembro que em oração eu clamei a Deus e Deus me libertou. E durante alguns anos da minha vida, olha só aqui, isso foi uma coisa minha, pessoal, tá? Deus criou um mecanismo de se comunicar comigo de uma forma muito curiosa. Quando eu estava fraco espiritualmente, eu sonhava que estava fumando.
Muitas vezes eu sonhava que estava na igreja e de repente as pessoas olhavam, mas Raimundo? E eu, irmão, esse é o último, viu, irmão? É o último, antes de eu ser pastor. E aquilo me dava um terror. Eu pegava um cigarro miserável e jogava fora. E estava andando, de repente, estou fumando de novo, ai meu Deus. E dava umas tragadas no sonho. E o que você está fazendo, seu capeta? E tal. Eu lutava, irmãos, mas estava... E quando eu sonhava que estava fumando e não vencia o cigarro, eu estava fraco. Quando eu acordava, era um diagnóstico. Tenho que orar mais, tenho que jejuar mais. Mas tinha vezes que eu resistia àquela tentação. Sai, seu demônio, sai, sua tentação, vai. E eu vencia, aí eu acordava de novo, aleluia, eu estou vencendo. Olha que coisa curiosa, era uma experiência bem pessoal, bem íntima. Eu não costumo compartilhar isso muito, porque podia ser fruto da minha imaginação. Mas uma coisa eu sei, lá no fundo, quando eu vencia aquela imaginação, era um diagnóstico do meu coração dizendo, eu estou bem. E quando eu perdia, eu sabia que eu tinha que lutar. Isso eu fiz durante muito tempo, uma liçãozinha de casa comigo mesmo. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque através desses sonhos eu me confrontava, eu me avaliava. E quando eu consentia nas exortações de Deus, eu aprendia que eu estava sendo aprovado por Deus. E quando eu, de repente, no meio do confronto, eu estava precisando melhorar. Por quê? Porque Deus queria me abençoar. Eu não sei quais são as suas experiências, mas eu sei de uma coisa. Deus, Ele te confronta para te abençoar. Aceite, irmãos, em primeiro lugar, todo tipo de correção na sua vida. Tudo o que vier da parte de Deus, tudo que for nobre, tudo que for decente, tudo que for de boa fama, consinta no seu coração. Porque eu tenho certeza que ao fazer isso, Deus vai te abençoar profundamente. Quer ver agora os sinais? Os sinais de que Deus é com aqueles que aceitam as exortações do Senhor. Quer ver os sinais? Olha que interessante. O que aconteceu com a vida do rei Asa? Versículo 7. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. O que eu disse? Deus te exorta para quê? Você vai ter recompensa, meu irmão. Deus quer que você lute com vigor, minha irmã. Não desista, vale a pena o que você tem feito para Deus. Eu sei que muitas vezes se levantam situações para a gente que a gente pensa que não vai conseguir, mas eu quero te dizer, se o inimigo tem se levantado contra você, saiba de uma coisa, Deus vai ser maior na tua vida. E a queda do inimigo vai ser maior do que você imagina. Porque o nosso Deus é maior. Maior do que tudo e do que todos. Amém, queridos? Sejam fortes. Continue na luta, porque você vai ter recompensa. Olha só o versículo 8. Ouvindo, pois, Asa, estas palavras e a profecia do profeta. Você está ouvindo hoje a palavra do Senhor? Então você pode... Olha, eu vou ler o texto de novo. Você vai fazer aquilo lá de novo, tá bom? Porque eu quero crer que você está ouvindo, amém? Irmãos, quando eu estou aqui pregando, essa mensagem já preguei ela para mim muitas vezes, viu? Tá bom? Então eu quero te dizer o seguinte, que se você realmente está ouvindo o que Deus está falando com você, as coisas que aconteceram sobre Asa vão acontecer sobre você também. Porque a palavra de Deus não mente. Deus, Ele é fiel, queridos. Ele vai cumprir a palavra dEle na tua vida. E quando eu falo aqui para vocês, eu acredito tanto que eu vou ver mais milagres ainda sobre vocês. Não porque eu seja alguma coisa, não. Eu só sou um canal de Deus. Mas porque essa palavra é a verdade. Porque Jesus Cristo tudo pode. E eu sei que Ele tem feito grandes coisas entre nós. E Ele vai continuar fazendo, amém? Olha lá, então eu vou ler. Quando chegar em Asa, você vai gritar o seu nome, tá bom? Ouvindo, pois... Amém, Raimundo. Estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo. Olha, o primeiro sinal aqui de que o Espírito Santo vem sobre você. E que você diz sim para ele. Porque presta bastante atenção. O Espírito Santo pode vir sobre você.
Porque o que diz o texto? Se você realmente o buscar, ele se deixará achar, mas se você o deixar, ele vai te deixar, certo? Então ele pode vir. Qual é a sua função? Dizer sim. Venha, Espírito Santo, venha. Venha, Deus, sobre a minha vida, venha sobre o meu lar, venha sobre o meu casamento, venha sobre o meu ministério, venha. Tome essa decisão consciente. Você, quando fizer isso de todo o seu coração, vai vir os sinais da bênção de Deus sobre você. Qual foi aqui o primeiro sinal da bênção de Deus ao ele ser desafiado? Ele recebeu ânimo. Aleluia! Nessa noite, em nome de Jesus, receba ânimo sobre a sua vida espiritual. Receba ânimo sobre aquilo que você tem feito. Receba ânimo sobre as suas tarefas. Receba ânimo porque você é ministro do Senhor. Não se importe se tem tido uma batalha, uma objeção, uma lutinha. Isso faz parte mesmo, irmãos. Receba ânimo de Deus, em nome de Jesus. Ele cobra ânimo. Segunda coisa, ele lança as abominações fora da terra de Judá e de Benjamim, e como também de todas as regiões montanhosas de Efraim. Ele limpa a vida dele, aleluia. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a gente, e a gente diz, sim, Senhor, eu quero a Tua presença sobre a minha vida, eu desejo a Tua presença sobre a minha vida, eu desejo fazer o que o Senhor quer, me ajude nas minhas fraquezas, sim, Senhor, eu quero. Você recebe ânimo, e uma purificação começa a varrer a tua existência em nome de Jesus Cristo. Deus começa a limpar, por quê? Porque o seu coração está favorável a Ele. Porque na hora que Deus tocar num poste ídolo, você vai dizer, sim, Senhor, arranca esse ídolo, porque esse ídolo está me fazendo mal. Por quê? Porque você disse sim para Deus. Agora, e quando você diz não para Deus? Quando você diz não para Deus, vem o profeta, vem o Espírito Santo, você diz, não toca. E aí Deus vai querer limpar, e o que acontece? Não bole, Jesus, que nem diz o nordestino. Não bole aqui não, porque aqui mando eu. Esse ídolo é meu. E aí você vai ficar com o ídolo e com tudo que tem no ídolo. E quando eu digo ídolo aqui, irmão, não estou me referindo apenas a um objeto de gesso, de ouro. Eu estou falando qualquer coisa que substitua a Deus. O seu dom pode virar um ídolo de você próprio. O seu ministério, um ídolo de você próprio. Os seus bens, um ídolo de você próprio. A sua família. E quem sabe o seu eu, um ídolo de você próprio. Mas quando a gente diz sim para o Senhor, e Ele vem sobre nós, aleluia, Ele restaura o nosso vigor, e Ele limpa a nossa casa, limpa a nossa cidade, limpa a nossa vida em nome de Jesus. Terceira coisa, renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico de Salomão. Tinha um altar lá, mas estava todo empoeirado, todo sujo, todo fedido, porque o altar só é significativo para quem adora, para quem louva a Deus. O altar só é significativo para quem se apaixona por Deus. Para quem está vivendo uma vida religiosa, o altar é irrelevante, porque você é religioso. E você cumprindo a sua tabela religiosa, você já tem a sua amuleta religiosa. Mas Deus não quer que você faça dele uma amuleta. Deus quer que você tenha ele como a razão da tua vida. E aqui ele restaura o altar. Ele restaura o altar que estava diante do pórtico de Salomão. Quero te fazer uma pergunta, meu irmão. Como vai o altar da sua vida? Como vai a sua leitura bíblica, a sua oração, os seus jejuns? Como vai o altar, irmão? Como vai o altar? Como vai o altar? Teve um pastor que foi visitar uma irmã, e quando ele chegou na casa daquela irmã, o menininho estava chorando, e a mãe, quieto menino, quieto. Aí o pastor estava ali conversando com a irmã, quer um cafezinho, pastor? Eu aceito, irmã. Espera aí que eu vou lá pegar, pastor. Aí a irmã foi pegar o cafezinho, e quando voltou, quando ela estava lá pegando o cafezinho, o pastor chegou na criança e falou, filho, o que foi? Você está chorando? O que te aborrece? O pastor chegou aqui em casa, só está chorando. Foi minha mãe, pastor. Minha mãe, quando viu que o senhor batia a palma lá na frente, pastor,
Ela foi correndo, pegou minha camisa limpinha e limpou a Bíblia que estava toda empoeirada. Pastor, aqui minha camisa, pastor. Filho, muito bem. Irmão, quando Deus não revela, o povo conta, tá? Lembra disso, tá? Quando Deus não revela, o povo conta. É uma revelação também, tá, gente? Deus cuidando do seu povo. Não é quem imaginava. Ela deixava a Bíblia lá empoeirada. Pastor, chegou, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, essa Bíblia aqui com teia de aranha. Pegou a camisa, mas limpou e deixou limpinha. Para dar uma ideia do que? A minha Bíblia eu uso sempre, pastor. Entendeu? Como que era o altar dessa irmã? Um altar empoeirado. Querido, como que é a sua Bíblia? Ela é empoeirada? Ou é uma Bíblia usada, riscada? Uma Bíblia usada, suja muitas vezes, não com a sujeira do pecado, mas com as sujeiras das digitais de um servo de Deus, que manuseia, que ora. Como é a tua Bíblia? Ela já recebeu talvez algumas lágrimas suas? Sim, porque de repente Deus te tocou tanto que você começou a chorar que até lambuzou a Bíblia. Pá! Sabe por quê? Porque ela é usada. Como vai o altar da sua vida? Eu quero te dizer, quando o Espírito de Deus vem, Ele recobre o nosso ânimo, Ele limpa os pecados e Ele restaura o altar da nossa vida. Aleluias. Quarto lugar, congrega o povo de Deus a uma adoração poderosa. Aqui o rei Asa congregou todo Judá e Benjamim, também Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu reino, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Lembra que eu falei do reino dividido? Lembra? Jeroboão, irmãos, para não permitir que o povo das 10 tribos viesse a adorar a Deus, construiu 2 ídolos, um em Dan e o outro em Betel. Obrigado, meu seminarista. E aí o que acontece? Ele construiu dizendo, agora eu quero que você adore aqui 10 tribos, a gente não precisa ir mais para o templo. Porque é o seguinte, esses ídolos é o nosso Deus. E aí a decadência da tribo do norte foi imensa. Mas a tribo do sul começou a ter decadência, porque o texto que a gente leu foi uma denúncia. Israel estava sem o seu Deus há muito tempo. Mas quando o Espírito de Deus veio sobre Asa, veio sobre os príncipes, veio sobre os sacerdotes, veio sobre Judá e Benjamim, até o povo lá das 10 tribos começaram a falar, eu quero ir lá, porque o Deus de Israel está visitando aquele povo, eu quero voltar a adorar, não importa o que os nossos reis estão dizendo, o meu coração anseia. Ou seja, quando o Espírito de Deus vem sobre nós, nós atraímos aqueles que têm sede de Deus. Além de ter uma santa comunhão entre nós, as pessoas começam a se agregar e dizer, eu quero participar disso daqui, porque Deus está naquele lugar, e eu quero adorar com eles em nome de Jesus. E aqui, irmãos, do versículo 10 em diante, eles fazem uma aliança, fazem uma festa, celebram com muita alegria. Por quê? Porque agora o Espírito Santo de Deus estava sobre todos eles. Eu teria muitas outras coisas para falar com vocês, mas eu gostaria de concluir agora, dizendo apenas isso. Notem bem, no capítulo 14, eu vou dar um resumo agora do capítulo 14, vocês leiam em casa. O capítulo 14, os versículos de 1 a 8, vai mostrar como ficou o reino do rei Asa. Deus abençoou tanto aquele homem, ao ponto de prosperar, de fazer com que os soldados, os sacerdotes, capítulo 14, o anterior, exato, é verdade. Perguntaram, capítulo 14, mas a gente não leu no 15, sim. A história do rei Asa, aqui no livro de Crônicas, 2 Crônicas, começa a ser contada no 14. O 14 é o resumo daquilo que marcou a vida dele. É o resumo daquilo que realmente foi o principal da vida dele. Então o capítulo 14, do versículo 1 ao 8, vai mostrar que foi um reino próspero, um reino abençoado, um reino cheio de graça, cheio de unção. E aí o 15 vai dizer assim, como tudo aconteceu. Então é como se fosse o índice.
Mas pastor, o índice, e esse índice só mostra as coisas boas? Sim, mas o capítulo 15 vai mostrar como ele atingiu essas coisas boas. Em outras palavras, como ele conseguiu realmente uma vida tão abençoada. Por quê? Porque o Espírito Santo veio e ele disse sim ao Espírito Santo de Deus. E aí a Bíblia ainda continua dizendo, no 14, nesse índice, que o reino dele foi de paz e de muita prosperidade. E sabe o que Asa fez? Asa foi um rei com uma visão empreendedora. Ele alargou as estacas do reino. Ele não foi um rei prodigioso, gastão, que quando foi colocado lá em cima fez o que ele bem entendia, não. Ele continuou cuidando e administrando daquele reino, fazendo uma gestão de forma excelente, com temor a Deus, e o reino continuou abençoando, o reino dele continuou sendo muito abençoado. Por que eu estou falando isso? Lembra que a voz de Deus dizia lá no texto, que se nós estivéssemos realmente dando ouvido a Deus, nós teríamos recompensa? A recompensa veio sobre o Asa, a recompensa virá sobre você. E o último detalhe, o último, que eu quero que você guarde isso no seu coração. Os próximos capítulos de Crônicas vai falar também sobre um filho de Asa chamado Josafá. Josafá pega agora esse reino que o papai deixou, um reino era um reino onde eles davam ouvido à voz de Deus, onde tinham sacerdotes que ensinavam as coisas de Deus, a lei de Deus, onde o altar era restaurado, onde havia comunhão, onde havia adoração. E agora nesse complexo de bênçãos, Josafá assume o legado do seu pai, continua edificando, fortalecendo o reino, criando um exército ainda maior, e para a glória de Deus, vem sobre o reino de Judá um grande avivamento em nome de Jesus. Israel e Judá nesse momento são atingidos por um avivamento. Por que eu estou falando isso? Porque as bases foram lançadas por Asa. Quem começa o avivamento não é Josafá, quem começa é o pai dele, lá atrás. Irmãos, eu não sei o que te aguarda, mas eu sei de uma coisa, sobre a sua vida e a minha recompensas. Deus tem coisas grandiosas para a gente tem orado por um avivamento, a gente tem clamado, a gente tem se posicionado, de repente talvez não sejamos nós que venhamos de viver esse avivamento na expressão de tudo que a Bíblia diz, mas a gente vai preparar as bases. Vamos preparar as bases para que quando o Espírito Santo for derramado, Deus vai lembrar dos nossos nomes, Deus vai lembrar das nossas histórias, Deus vai nos recompensar. E lá no céu, a gente vai ter os galardões. E na terra, a gente vai sorrir, porque valeu a pena ter dado ouvido para o Senhor. Amém? Aquele que buscar, o Senhor se deixará achar. Eu quero o Espírito Santo. E você? Eu quero Deus na minha vida. E você? Vamos colocar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus e vamos pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, derrame do teu Espírito sobre a minha vida. Comece a clamar, adorar a Deus. Comece a pedir, Deus, eu quero renovar o meu altar, eu quero ser confrontado por Ti, eu quero ter sinais sim, Senhor, daquele que realmente Te ouve, Te obedece, Te teme. Comece a falar, Senhor, assim como Asa te deu ouvido, eu quero dar ouvido ao teu profeta, à tua profecia, que é a tua palavra, aos teus profetas, aos teus pastores, aos teus sacerdotes, e quero ser confrontado por ti sim, porque eu quero ser abençoado por ti. Aleluias. Pai, aqui eu entrego a tua palavra ao teu povo, Senhor. Ó Deus, faça morada dessa palavra no nosso coração, que possamos dar ouvido à tua palavra, Senhor, e que possamos, em nome de Jesus, realmente desfrutarmos de tudo que o Senhor tem para nós. Faça, Pai, conosco como tu fizeste em Asa. Renova as nossas forças, revigora, Senhor, o nosso coração, cobra o nosso ânimo, lança fora todas as abominações, renova o nosso altar, Senhor. Atrai, Senhor, o teu povo à tua presença.
e que possamos, Senhor, ser esse fator catalisador, unificador, onde possam vir outros a aprender conosco e nós com aquele que adoram realmente o Teu nome. Nós queremos, Senhor, Te servir em espírito e em verdade, e queremos, Senhor, orar por um avivamento em nós, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas nós queremos, Senhor, a Te alegrar acima de todas as coisas. Eu Te louvo, eu Te glorifico, eu Te bendigo, em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar um hino, irmãos, antes de eu dar a bênção apostólica. Comece